Agnanatiminandasya gnananjana shalakaya Chakshurumilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Bhagavad Gita, capítulo 14, Gunatraya Vibhaga Yoga, verso 21 em diante. Arjuna Uvaje Kailingai Stringunanitana Tito Babati Prabho Kimajara Katham Jaitam Stringunanati Bhartate. Arjuna diz: quais são os sinais do homem que se elevou acima dos 3 gunas, ó Senhor? Qual é a sua ação e como é que ele supera os gunas? Aqui Arjuna pergunta: quais são os sinais do homem que se elevou acima dos 3 gunas, ó senhores? Esta é a sua primeira questão. A segunda questão é: qual é a sua ação e como é que ele superou os gunas? Então, como é que ele se eleva acima dos gunas? Aqui Arjuna está a perguntar a Narayana Krishna: qual é o sinal de que a pessoa se elevou acima dos gunas? O que pode ajudar o Bhakta a ver isto? Que sinal tem ele? Que tipo de ação é que ele pratica? E como é que ele se comporta com aqueles que contactam com ele? Como é que ele vive? Como é que ele realiza as suas rotinas diárias, a sua rotina do dia a dia? É isto que Arjuna está a perguntar. Ele questiona tudo para que se possa perceber, sentir e observar este exemplo e para que se possa segui-lo com base neste conhecimento. Capítulo 14, verso 22. Shri Bhagavan Upaje Prakashamje Prabhutimje Mohame Bhaje Pandaba Nedbasti Samprabrutani Neribrutani Kangshati. O Senhor diz: ele, ó Pandava, que não detesta nem se retrai da operação de iluminação, o resultado do crescimento de Sattva, ou do impulso para obras, o resultado do crescimento de Rajas, ou do obscurecimento do ser nervoso e mental, o resultado do crescimento de Tamas, nem anseia por eles quando eles terminam. Bhagavan diz que estas qualidades não afetam o ser iluminado. Alguém que está no caminho espiritual não deve ser minimamente perturbado pelas qualidades sáttvicas, nem pelas qualidades tamássicas, nem pelas qualidades rajássicas. Tem de se elevar acima delas. Se apega a uma delas, automaticamente fica apegado a todas. Aquele que é iluminado, que se eleva às qualidades sáttvicas, que percepcionou esta luz, está imerso nesta luz. E quando esta luz aparece no seu corpo e ele realiza o Atma, realiza também a unidade de tudo. Não há julgamento, não há nada para gostar ou não, porque quando está concentrado no Senhor, não tem julgamento externo relativamente a nada. Devido a este bhava sátvico, aquele que está acima dos gunas sátvico, rajásico e tamássico, não tem qualquer julgamento, porque qualquer forma de julgamento criará uma diferenciação e devido a esta diferença não permanecerá nesse estado, permanecerá noutras frequências. Se houver julgamento, existe o impulso de que um é melhor do que o outro. Como resultado deste impulso, a pessoa ainda não alcançou a perfeição, ainda não alcançou esse estado. É semelhante aos que têm qualidades rajássicas. As pessoas rajássicas são luxuriosas, gananciosas e apegadas, desejando sempre mais. Mas para aquele que está acima destas qualidades, para aquele que alcançou a realização de Deus, estas qualidades desaparecem automaticamente, deixam de existir porque ele deixa automaticamente de lhes dar importância. Quando deixa de lhes dar importância, estas qualidades enfraquecem e quando elas enfraquecem, automaticamente desaparecem. Todos estes impulsos desaparecem.
Acontece o mesmo com as qualidades tamássicas. Na ausência de apego, não conseguem ficar zangados. É devido ao apego que as qualidades tamássicas surgem. Quando não existe qualquer apego, não caem em qualidades tamássicas. Bhagavan diz neste verso que tem de se elevar acima destas qualidades, porque as qualidades tamássicas causarão agitação mental, nervosismo e tudo o resto. Para aquele que está acima destas qualidades, o Atma observa este drama da vida, o drama de como os gunas e Prakriti atuam neste mundo, mas ele próprio não se identifica com nenhum deles, fica sempre livre. Bhagavan está a dizer que aquele que se tornou completamente absorto no corpo cósmico do Senhor, cuja mente se transformou e se tornou luz, está acima do jogo dos três gunas. Ele simplesmente observa. Então, referindo-se à questão que Arjuna coloca, como é que eles atuam? Eles podem fazer o que quiserem, não estão limitados pelo julgamento. Os seus olhos ainda veem, mas não há qualquer julgamento sobre o que veem. O seu nariz ainda cheira, mas não existe o bom ou o mau. Mesmo que façam alguma coisa que para a mente do homem pareça loucura, eles não estão limitados pelo preconceito. Ficam sempre livres. Honra e desonra é o mesmo para eles, porque se alguém se agarra a uma qualidade, como por exemplo, se alguém diz: sou uma pessoa muito sáttvica, isto em si é um julgamento. Isto em si mostra que aquela pessoa não é realmente sátvica, porque as pessoas que são sátvicas não podem dizer de si próprias: sou melhor do que outra pessoa. Aqui existe julgamento, existe diferenciação. Devido a esta diferença, ainda está no jogo dos três gunas. Vendo isso, alguém diz: oh, sou muito sátvico, essa pessoa é muito rajássica e esta pessoa é muito tamássica. Os tamássicos criticam tudo, todos. Os rajássicos criticam apenas aqueles de quem gostam. E os sátficos encontram tudo no seu interior, sendo os melhores. Bhagavan diz que, enquanto entretiverem estes três gunas, estarão nas garras de Maya, estarão a dançar a sua música. Como digo sempre, Maya põe a música e vocês dançam como marionetas. Tal qual um animal domesticado num circo mantido numa jaula. Quando o homem do circo lança o seu chicote, o animal começa a dançar, como um macaco domesticado que roda e salta. Isto é semelhante ao que Bhagavan Krishna está a dizer, o circo da vida. Enquanto não romperem e não se erguerem acima disto, permanecem neste circo. E enquanto ficarem no jogo deste circo, haverá julgamento. Mas com o desaparecimento de todos estes gunas, quando estiverem acima disso, do ponto de vista do Atma, quando se sentam em meditação, compreendem que não há julgamento. Poderão dizer que o grande observador está cheio de amor, mas não. Ele está a observar aquele amor, mas não participa em nada. O próprio Bhagavan Krishna está a dizer: fica neste estado. Não fiques num estado de julgamento e não participes no jogo dos gunas, o que significa que significa não dizeres sou rajássico ou sátvico ou tamássico. Também não procures isto nos outros, porque é fácil ver. Agora que ouviram falar sobre estes três gunas, poderiam começar a dizer: ah, aquela pessoa era rajássica, aquela pessoa era tamássica e aquela pessoa era sátvica. A febre dos três gunas, afastem-se desta febre e serão saudáveis.